Hello, boys and girls. Hello, ninth graders. This is Teacher Leo for another geography class. Galerinha, a gente hoje vai falar um pouquinho dos tigres asiáticos, ok? Pelo fato aí de ter novamente problema de comunicação, a gente vai falar, porque a gente vinha falando na sequência ali, países asiáticos, né? A gente chegou a falar, inclusive, duas aulas, né? De cada duas aulas de China, duas aulas de Índia, duas aulas de Japão, aí as três maiores potências, digamos assim, da região. Agora a gente vai falar dos tigres asiáticos, ok? De Asian Tigers. E a gente vai, logo de cara, a gente vai aqui abrir no Wikipedia para a gente entender por que é que esses países, né, Four Asian Tigers, né, são os quatro tigres asiáticos. A gente vai saber por que é que eles são chamados de tigres, esse animal tão forte, um animal que demanda respeito, né? Demanda bastante respeito e força. Tá? Vamos lá. The four Asian tigers, also known as four Asian dragons or four little dragons in Chinese and Korean, are the economies of South Korea, Taiwan, Singapore, and Hong Kong. Between the early 1960s and 1990s, they underwent rapid industrialization and maintained exceptionally high growth rates of more than 7% a year. Okay? Então, para resumir, né, to make a long story short, os tigres asiáticos, né, eles são conhecidos pelo fato de saírem de uma situação totalmente desprivilegiada, país com pouca representação, tá? Lá em meados dos anos 60, e rapidamente, no período de uma geração, ou seja, no período de aproximadamente 25 a 30 anos, se transformaram em países altamente industrializados, né? Com crescimento invejoso, né? Em torno de 7%. Né? É invejoso no sentido de que esse é um crescimento que continua se mantendo, tá certo? É sinal de que é possível, sim, é possível você manter um alto padrão de crescimento durante vários e vários e vários anos, né? E a gente aí, gente, está falando de países pequenininhos, tiny countries, ou seja, países que dependem de outros países, tá? E apesar aí dos pesares, apesar das dificuldades, né, dos recursos serem limitados, esses países eles conseguem demonstrar esse crescimento e cada vez mais se reinventando e cada vez mais potências maiores. No caso de Hong Kong e Taiwan, esses países eles foram integralizados à China num acordo que foi feito aí entre a Grã-Bretanha e a China, tá? Hoje está um imbróglio grande entre esses países e a China, porque eles querem ser independentes, a China não quer. Bom, mas é um assunto para a gente ver em outra aula. Se vocês até tiverem interesse, vocês podem colocar comentários lá no Class App e a gente traz aqui para vocês, tá bom? A gente vai tratar aqui sobre os quatro tigres asiáticos e aí a gente depois vai dissecando eles, se não for possível nessa aula, nas aulas seguintes, tá certo? Provavelmente nessa não vai ser possível. Então vamos lá. By early 21st century, these economies had developed into high-income economies, specializing in areas of competitive advantage. Ok? Então, aí já na virada do século XXI, né, o século no qual nos encontramos, esses países aí realmente eles seguem um ritmo aceleradíssimo de crescimento econômico, mas de economia voltada para uma renda alta, né? Num país pequeno, veja só, gente, num país pequeno, alta renda é fundamental para a economia. Imagina um país do tamanho do Brasil, um país pujante, um país rico, cheio de recursos naturais feito o Brasil, né? Felizmente, é quase impossível, quase que a gente não consegue evitar essa comparação com o nosso país, né? Hong Kong and Singapore have become leading international financial centers, where South Korea and Taiwan are leaders in manufacturing electronic components and devices. Então, Singapura e Hong Kong se especializaram no mercado financeiro, né?
Aliás, Singapura já está indo muito além, né? Singapura hoje é um dos países que mais investe em educação. E se eu não me engano, aí no último teste aí, né? Esqueci o nome agora, aquele PISA, né? Aquele teste que é feito mundialmente, que tinha a Finlândia sempre ali liderando na cabeça ali como o número um do ranking. Se eu não me engano, Singapura acaba de ultrapassar. Isso demonstra o alto investimento que esses países fazem na educação, principalmente aí no caso Singapura. Bom, de qualquer forma, eles são líderes na questão daí da centros financeiros. A Coreia do Sul e Taiwan são líderes na produção de componentes e equipamentos. Coreia do Sul, inclusive essa altura do campeonato, agora tem até uma cultura, né, um pujante, digamos assim, né? A sua economia até voltada agora para a área do entretenimento aí, que a geração de vocês consome tanto, né? Que é exatamente os mangás aí. É Coreia do Sul e Japão, né? Os dois, né? Mangá, o desenho animado aí, não sei se mangá é o desenho ou se é a revista de quadrinhos, mas anyway. Tem também aí a cultura do entretenimento na área da música, com K-pop. Agora tem o J-pop, né? Que é o do Japão. Então, aí a cultura coreana e japonesa conquistando o mundo, né? Inclusive, é a primeira vez que eu vejo, né? Na minha geração não foi assim, eu vejo jovens, né? Pessoal aí na faixa etária de vocês dizendo que quer ir para o Japão. Ah, você quer ir para onde? Não, eu quero ir, estou estudando japonês. Eu vejo pessoas estudando japonês, pessoas falando coreano, falando japonês, querendo ir para o Japão, querendo ir para a Coreia. Isso na minha época era imaginável. As pessoas na minha época ou queriam ir para a Europa ou queriam ir para os Estados Unidos. Eram esses dois eixos e tchau, né? Eu acredito que na a próxima geração a gente vai ter as pessoas querendo ir para a China. Eu acredito, mas eu posso estar errado, né? Vamos ver como é que a China, a gente discutiu isso aí nas duas aulas que a gente viu sobre a China, qual o papel que a China assume, né? Aquela história do Homem-Aranha, né? Com grandes poderes vem também grandes responsabilidades. Vamos ver o quanto de responsabilidade a China assume sendo a maior potência do mundo. Vamos lá, vamos continuar. In 1993, a controversial World Bank report that East Asia miracle credited neoliberal policies with the economic boom, including the maintenance of export-oriented policies, low taxes, and minimal welfare states. Institutional analysis found that some level of state intervention was involved. Some analysts argued that industrial policies and state intervention had a much greater influence than the World Bank report suggested. Então, aqui é uma coisa que é irrelevante, né? Que fala aí da política neoliberal, dizendo que o Banco Mundial dizendo que o fato desses tigres asiáticos serem o que são é por conta da economia neoliberal, e aí uma outra análise foi feita e verificou-se que não era bem assim, que o Estado teve uma participação incrível e por aí vai. Uma questão aí de política econômica que eu não vou me meter, se vocês quiserem que a gente fale a respeito, a gente fala, que é um tema que é muito falado aí na política e tudo. Se algum de vocês tiver interesse, a gente fala, mas basicamente neoliberalismo acredita no mínimo possível de intervenção do Estado, o mínimo que você puder ter em termos de intervenção estadual e que as empresas, elas que criem as políticas dela e que deixar o mercado fluir, né? A gente chama mão invisível do mercado. Aí, parafraseando uma frase de Adam Smith, né? Que é o rei aí dessa teoria liberal, que lá no século XVIII, agora eles chamam de teoria neoliberal, e outros defendem não, que o Estado ele tem que ter uma participação maior. Então, é a questão aí de política econômica, tá certo? Vamos lá. Prior to 1997, a gente teve uma crise dos tigres asiáticos aí, em 1997, que afetou o Brasil em cheio, né? Afetou o Brasil em cheio, o Brasil não tinha lastro, ou seja, não tinha dinheiro para segurar, né, a política fiscal,
no Brasil, que na época da criação do real, o real é criado em 1994, e ele cria um lastro, a gente chama isso de lastro, né? Que diz assim, R$ 1 equivale a $1. Né? Para isso, o Banco Central, né? A gente já explicou aqui que existe moeda, também entra na lei de oferta e demanda, né? E aí existe, obviamente, uma demanda muito maior para o dólar do que existe para o real. Então, o governo tinha que intervir. O governo tinha que, toda vez, jogar dólar no mercado para poder baixar a necessidade de compra de dólares, né? E para isso você tem que ter dinheiro guardado. Para toda vez que o dólar quiser se encher e crescer, a gente joga dólar no mercado para jogar mais, né, oferta no mercado para que equalize com a demanda. Chegou um ponto na crise aí as pessoas começaram a comprar dólar para se resguardar, porque países, economias que estavam em ascensão não tinha muito lastro feito o Brasil, começou, o governo perdeu o controle e acabou liberando. E hoje a gente tem o real aí a 5 e lá vai o trem, né? Mas bom, continuando aqui falando sobre os tigres asiáticos. Prior to 1997 Asian financial crisis, the growth of the fourth Asian tiger economies, commonly referred as the Asian miracle, has been attributed to the export-oriented policies and strong development policies. Unique to these economies were the sustained rapid growth and high levels of equal income distribution. Our World Bank report suggests two development policies, among others, as a source of the Asian miracle: factor accumulation, microeconomic management. Ok? Então, antes disso daí, né? The Asian financial crisis, eu acho que é interessante a gente ver isso. Was a period of financial crisis that gripped much of East Asia. Vamos dar uma olhada aqui, porque isso afetou a gente em cheio. E aí afetou outros países asiáticos, né? Então, gripped much of the East Asia, Southeast Asia beginning July 97, raised fears of a worldwide economic meltdown due to financial contagion. However, the recovery in 1999 was rapid and worries of meltdown subsided. In Thailand, known as the Tom Yakung crisis, with the financial collapse of Thai baht after the Thai government was forced to float the baht due to lack of foreign currency. Então, a Tailândia, né, já naquela época também, vários países, o Brasil estava nesse meio, em que atrelava a moeda dele ao dólar, na intenção de segurar a inflação. Na intenção, a moeda forte geralmente significa uma inflação controlada, geralmente, tá certo? Mas aí os investidores eles analisam várias questões, né? Na hora de comprar a moeda local. E aí, se você não faz o seu dever de casa, e o que é o dever de casa? É despesa, tá? Você não ter despesa baixa, você ter crescimento econômico, você também ter investimento no social, qualidade de vida, produtividade dos seus cidadãos. Se você não tem isso, cada vez mais o investidor ele vai ficando mais desconfiado. E desconfiança significa dizer assim, opa, vou botar meu dinheiro onde é seguro. E onde é que é seguro? Dólar. Tá? Então, o que aconteceu foi a Tailândia foi tentando, sem fazer o dever de casa, né, acaba tendo que injetar dinheiro no mercado, até o ponto de se descapitalizar completamente. E funciona como se fosse uma espécie de blackmail, né? De uma chantagem, digamos assim. Se um chantageador sabe de alguma coisa ruim a seu respeito, ou você conserta aquilo dali, ou ele vai ficar te chantageando, te sangrando, né? Sangrando financeiramente, até chegar ao ponto de você não aguentar mais. E você vai ter que abrir mesmo o jogo, porque você já não vai ter dinheiro e todo mundo vai saber o que você fez. Então, às vezes é melhor consertar logo do que ficar cedendo. E é mais ou menos o que acontece. Deu uma quebradeira geral, não foi uma quebradeira, mas afetou os mercados locais e acabou afetando a gente aqui. Essa crise ela foi relativamente controlada por conta da pujança dos tigres asiáticos,
No entanto, logo em seguida veio a crise russa, que aí eu não vou entrar nesse método. Por sinal, a gente não falou de Rússia, né? A Rússia está lá, considerada um país europeu. Mas tudo bem, se aparecer alguma oportunidade, a gente fala sobre ela, tá certo? Então, vamos lá, vamos voltar aqui para os tigres asiáticos, ok? The Hong Kong economy underwent industrialization with the development textile industry in the 50s. By the 60s, manufacturing in the British colony had expanded and diversified to include clothing, electronic, plastic. Okay. Following Singapore's independence, the Economic Development Board formulated and implemented national economy strategies to promote the country's manufacturing section. Então, aqui, falando um pouquinho da economia de Hong Kong, né? Mas a gente vai ficar entrando aqui. Opa! 1997 Asian Financial Crisis. Sabe? Nem ter ido para lá. Então, vamos falar sobre ela. The Tiger economies experienced a setback in the 1997 Asian financial crisis. Hong Kong came under intense speculative attacks against its stocks, market, and currency. Como vocês veem, né, é sempre essa questão. Quando você não faz o dever de casa, né, o investidor, ele investe quando ele se sente seguro. No momento em que, por qualquer razão, ele perde a segurança, ele retira o dinheiro dele. Então, o investidor, ele investe na moeda local, ele investe em ações das empresas locais. A partir do momento que ele não se sente seguro, ele tira esse dinheiro. Com isso, acontece o meltdown, né? Começa a derreter, digamos assim. Então, as ações das empresas começam a derreter quando começa a baixar muito de preço. Isso é horrível para as empresas, porque é como se as empresas empobrecessem automaticamente, né? Uma empresa, por exemplo, vale bilhões e bilhões de dólares em ações, ela pode fazer empréstimos, ela pode fazer investimentos, porque ela está lastreada pelas ações dela. Ela diz, eu tenho X bilhões em ativos. Se por acaso eu não pagar, você pode tomar esses ativos, que são as ações. Quando essas ações desaparecem, essa empresa ela empobrece do dia para a noite. Então, ela perde toda a capacidade. Moeda, a mesma coisa, né? A gente está vendo empobrecimento, a gente estão vendo nesse momento a retomada da inflação. Por quê? Porque o dólar está alto. Então, tudo é atrelado ao dólar. Tudo é atrelado ao dólar. Então, no momento em que o real desvaloriza, as pessoas dizem assim, eu tenho que subir meu preço, porque como tudo é atrelado ao dólar, quer você compre ou não, você precisa aumentar para poder compensar as suas perdas. E aí, é por isso que a gente, pela primeira vez na história, pela primeira vez desde 1994, a gente vê uma inflação dos últimos 12 meses nos 2 dígitos, ou seja, acima de 10%, 10,25%, se eu não me engano, agora com o resultado que saiu do mês de setembro, tá? Então, mais ou menos isso daí, que aconteceu agora de uma maneira bem mais rápida, né? A gente está assim, em doses homeopáticas aí, nos últimos anos isso vem acontecendo, tá? Então, attacks against stock market and currency necessitating unprecedented market interventions by the state Hong Kong Monetary Authority. A gente também acabou acontecendo aqui no Brasil. Was hit the hardest as its foreign debt burden swelling resulting in its currency falling between 35% and 50%. O que acontece é o seguinte também, o país vai empobrecendo e a dívida ela vai aumentando, porque como é atrelada ao dólar, então existe uma relação. O grande problema dos investidores, né? O investidor, na verdade, ele coloca o dinheiro dele em algum lugar e coloca também, quando ele compra a moeda local, ele está também emprestando, digamos assim, à economia local. A partir do momento que aquela moeda desvaloriza, tá certo? O lucro daquele investidor desvaloriza, então ele retira, então vira um efeito dominó, né? Uma bola de neve, digamos assim. E tem um outro agravante. Sempre, 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 tanto empresas quanto economias, países, nunca a preocupação é quanto aquele país deve, mas a relação PIB
dívida, tá? Então, quanto mais o país ele vai empobrecendo, mais a relação dele dívida-PIB aumenta e mais as pessoas ficam desconfiadas. É mais ou menos o seguinte, é mais ou menos essa relação. Se uma pessoa ganha 5 mil e deve 10 mil, tá certo? É muito pior, tá certo? Do que uma pessoa que ganha, vamos dizer, os mesmos 5 mil, tá certo? E deve, vamos dizer, 4 mil, né? Então, a gente sempre olha essa relação, tá certo? Então, uma pessoa que ganha 100 mil, não, a relação foi essa, vamos fazer essa relação, a pessoa que ganha 10 mil e deve 10, tá? E uma pessoa que ganha 100 mil e deve 80. Quem é que tem a maior dívida? A que deve 100 mil, deve 80, deve 8 vezes aquela que ganha 10. Mas quem é que tem a menor capacidade de pagamento? A que ganha 10, porque ela deve o que ela ganha, tá? Quanto a que ganha 100 mil, ela deve 80% do que ela ganha. Então, os analistas estão sempre de olho nessa relação. E aí, nesse período aí, aconteceu de uma maneira rápida e acabou afetando os outros. Tá certo? By the beginning of 1997, the stock market in Hong Kong, Singapore, and South Korea also saw losses of at least 60% in dollar terms. Singapore and Taiwan were relatively unscathed. The four Asian tigers recovered from the 1997 crisis faster than the other countries due to various economic advantages, including their high savings rate, except South Korea, their opennesses to trade. Então, esses países, eles, e novamente, tem que fazer, não tem que não fazer a relação com o Brasil. Esses países, eles estão muito mais suscetíveis a essa oscilação, porque esses países, eles não têm mercado consumidor, né? Como vocês viram aí, são países pequenos, né? Se a gente for olhar aqui na imagem, são países pequenos, a população é pequena. Então, assim, o mercado consumidor deles, digamos assim, já está no limite, o consumo do mercado consumidor. Já não tem muito o que crescer, tá? Enquanto no Brasil, não. No Brasil, além da gente ter uma demanda altamente reprimida, tá certo? A gente tem um mercado consumidor de 214, 215 milhões de pessoas. Então, a gente está menos suscetível a essas crises, porque esses países, como vocês estão vendo, a força deles vem do exterior. A força deles vem da capacidade de atrair dinheiro para dentro. Uma empresa, um país que exporta, ele coloca dólar no mercado dele. Então, é bom em vários sentidos. É bom no sentido que você tem dólar entrando, então você ajuda a manter sua moeda valorizada, certo? É bom no sentido que você tem dinheiro sendo injetado da economia dele, que não existia na economia, ele passa a ser injetado dentro da economia, tá certo? E é bom também porque você cria relações comerciais com outros países, tá certo? Então, isso é ótimo, exportar é excelente. Mas no caso desses países, eles dependem disso. O Brasil não, o Brasil tem um mercado interno gigantesco e tem uma demanda reprimida gigantesca, né? Eu tenho certeza que todos vocês aí têm anseios, todos vocês. Eu garanto aí que todos aí querem um iPhone, querem com 18 anos comprar um carro, querem fazer uma viagem, se alguém aí, eu acredito que a maioria não fez, mas se alguém já fez uma viagem para Disney, né, com 15 anos aí, aliás, vocês estão na faixa de 14, né? Então, eu garanto que as meninas aí, 100% das meninas querem fazer uma viagem para Disney, os meninos, se não for para Disney, para algum outro lugar. Então, você veja quantos anseios a gente tem, quantas coisas a gente quer consumir. A gente tem uma demanda reprimida gigantesca. E a gente só precisa investir no nosso mercado interno, a gente precisa investir em educação, porque vários estudos mostram que toda vez que você passa de nível, uma pessoa que, por exemplo, não termina o ensino médio, tem uma determinada renda salarial. Quando termina o ensino médio, já aumenta mais não sei quantos por cento. Quando termina com o superior, mais tanto. Pós-graduação, mais tantos. Até chegar ao ponto, eu lembro, eu ouvi essa reportagem, que isso aí foi na época ainda de Dilma Rousseff, então lá 2015, 2016. Mas, mesmo assim, o desemprego já estava relativamente alto. E dizia que lá na época dela, hoje está pior, mas lá na época dela,
dizia que pessoas que tinham um mestrado, que tinham pelo menos um mestrado, o desemprego era na faixa de 13%, 12%, 13%, mas quem tinha um mestrado, o desemprego era de 2%, 2%, ou seja, praticamente pleno emprego, ou seja, pelo menos lá naquela época, quem tinha um mestrado praticamente não está desempregado, porque 2% significa pessoas que saem de um emprego e entram em outro, saem de um emprego e entram em outro. Né? A gente chama, na economia, de 5% a gente chama isso de pleno emprego, 5% é exatamente o giro da pessoa que está saindo de um emprego e vai para o outro, às vezes passa um mês, passa dois, passa três desempregado, mas no máximo ali no período ali do recebimento do seguro-desemprego, essa pessoa se emprega. 5% a gente chama de pleno emprego. Né? Abaixo disso, a economia já está a 1.000 por hora. Tá? Então, a pessoa que tem um mestrado tinha, na época, apenas 2% de taxa de desemprego. Então, a pessoa com um mestrado, na época, não ficava desempregada. Então, é mais ou menos isso. Por isso que essas economias investem tão pesado aí, e delas, principalmente Singapura. Singapura é que mais investe, tá certo? E eu vejo aí Singapura realmente como uma das grandes potências do mundo. Ela continuar a investir em educação do jeito que ela investe. Eu vejo aí dentro de mais uma geração aí como não a maior do mundo, óbvio, porque não tem como bater de frente com Estados Unidos e China, Índia, e Brasil, e Rússia, e países gigantescos. A Alemanha também, que está muito lá na frente, mas aí como aí entre as 7 ou 8 potências. Eu acho que Singapura já está entre as 12, se eu não me engano. Ok? Então, novamente, aqui, ó, a gente estava falando de technology, né? Então, vamos falar. These four countries focused on investing heavily in their infrastructure as well as education to benefit their country through skilled workers and higher level jobs such as engineers and doctors. The policy was generally successful and helped develop the countries into more advanced and high-income industrialized developed countries. For example, all four countries have become global education centers with Singapore, Taiwan, South Korea, and Hong Kong high school students scoring well on math science exams such as PISA, aquele PISA, o exame de PISA que eu estava falando, né? Ele é feito a cada 3 anos, se eu não me engano. With Singaporean Taiwanese students winning several medals in international Olympiads. Ok? Então, novamente, isso daí. Eu estou falando, inclusive, da educação da parte da renda, né? Quanto mais você estuda, mais a chance de você ganhar mais. Mas tem a questão também aí de macroeconomia, né? A pessoa que estudou mais, ela é mais produtiva também, ela tem a capacidade de produzir maior. Então, isso também acaba gerando mais rendimento para quem essa pessoa trabalha, quer seja para ela, quer seja para o empregador dela, que isso também gera mais riqueza. Pode não gerar diretamente para essa pessoa, mas vai gerar riqueza para alguém. Essa riqueza estando dentro do país, o país enriquece. De uma maneira geral, o país enriquece. Se você não quer gerar essa riqueza para alguém, você estudou e não quer gerar essa riqueza para alguém, então pense numa estratégia de ter sua própria empresa, de seguir em frente, tá certo? E trazer essa riqueza para você. Com a internet, hoje em dia, né, com a coisa aí das redes sociais, você vê vários jovens aí gerando riqueza para si próprio. Antigamente, na minha geração, a pessoa que era super despojada e tal, queria ser uma atriz, queria ser modelo, para trabalhar para a Globo, para trabalhar para uma empresa, para desfilar. Hoje em dia, a pessoa que é despojada tem as suas redes sociais e ganha dinheiro. O que mais a gente vê hoje em dia, eu vejo propaganda de uma pessoa que eu nunca vi na minha vida, que eu não tenho rede social, mas não, deve ser uma digital influencer, né? Antigamente 100% era global, era uma pessoa de alguma novela, da televisão. Ok, boys and girls, então é isso daí, é a nossa aula, né, de uma maneira geral aí sobre os 4 tigres asiáticos, tá certo? Então, eu queria, como homework, que vocês fizessem uma pesquisa, escolhessem uma dessas nações, tá certo? Para fazer uma pesquisa sobre a qualidade de vida em uma dessas nações. Ou Hong Kong, ou Singapore, ou South Korea, ou Taiwan, ok? Façam um estudo, façam uma pesquisa na net, né? De 1, 2 parágrafos,
coloquem lá no Google Tradutor, depois passem lá, tirem uma foto ou digitem lá no Class App para a gente dar um feedback a vocês. Ok, boys and girls, então that's it for today. And I wish you a great weekend. Goodbye.